Fala galera, está começando mais um episódio do Vivendo em Missão, um podcast sobre missões, bate-papo e muito mais. Hoje estou aqui com a presença ilustre da Josi Vicente. Josi, eu queria que você começasse se apresentando, contando um pouco sobre a sua história, de como você veio parar aqui na Mais. Conta um pouquinho pra gente. Então, eu sou a Josi Vicente, eu comecei na Realidade Missões em 2010, com uma viagem de curto prazo, que foi fora da minha rota, estava na igreja local, servindo, e de repente eu recebi um convite para poder participar de uma viagem que foi para o interior do Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. E nessa viagem foi o primeiro local que Deus capturou meu coração para as missões, né? Comecei minha jornada ali, servindo uma vez por ano na evangelização de crianças e adolescentes. E em 2014, ainda atuando nesse trabalho no Vale, eu conheci a Mais, que foi o ano que ela chegou em Vila Velha e começou a escola de missões. Então, naquele ano, a Mais estava tendo escola de missões em dois formatos. Um, que era o formato integral, a escola acontecia em 4 meses, e o outro formato que era para a comunidade. Então, tinha aulas noturnas durante 2 vezes na semana. E aí foi meu primeiro contato com a Mais, fui aluna dessa escola noturna no primeiro semestre de 2014, e no segundo semestre de 2014 eu estava como aluna de tempo integral. E em 2014, então, eu terminei a escola, eu já entendi em Deus que eu viria servir na Mais, mas Deus me direcionou o tempo de voltar para a minha igreja local. Então, em 2015 eu fiquei na minha igreja local, mesmo servindo às vezes de forma voluntária na Mais, não tão direta. E em 2015 Deus me deu uma direção, me deu uma palavra e confirmou que era o tempo de eu vir servir na Mais. Então, eu me preparei em 2015 e cheguei aqui na Mais em 2016 para servir especificamente na equipe de coordenação, né, junto com outros obreiros. Então, eu servi na equipe de coordenação da Escola de Missões, CT+, que ainda naquele ano acontecia no formato de 4 meses, né? Então, eu fiquei ali 2016 todo, 2017 todo, e no início de 2018 uma nova direção que foi voltar para o Espírito Santo. E aí eu voltei para o Espírito Santo, e no Espírito Santo comecei a minha jornada no cuidado missionário, que já tinha começado aqui na Mais, né? Durante meu tempo de servir aqui na Mais, na escola, cuidando dos professores, dos alunos, eu tinha muito em mente, eu era uma missionária de base, mas no específico onde estava a minha vocação. E nas conversas com vários professores que passam aqui pela Mais, uma delas foi a Flávia Botrel, esposa do Paulo, e também com a Tonica, Antônia Vandimer. A gente foi destrinchando essa vocação e elas foram até as pessoas principais, na realidade, que me apontaram o cuidar. Então, aquilo que eu já vinha fazendo de forma natural, quando eu participei de um encontro do cuidado missionário em São Paulo, eu entendi que se encaixava dentro do cuidado missionário. Porque de forma natural eu já fazia o cuidado missionário, mas na primeira etapa, que era o cuidado dos vocacionados, né? Que é um cuidado também que acontece dentro de uma escola de missões, não só. E aí, quando eu volto para o Espírito Santo, eu agora atuo no cuidado missionário como um todo, dentro de departamentos, né? Eu fiz parte do Sim Espírito Santo, Departamento de Cuidado Missionário no Espírito Santo, e depois esse convite se estendeu a eu participar agora do Departamento de Cuidado Missionário da AMTB, que é a Associação de Missões Transculturais Brasileira, onde que eu sirvo aí já há 3 anos junto desse departamento. E dentro também como organização missionária, hoje não mais vinculada a Mais, desde 2018, mas agora vinculada à CEPAL, que é uma organização missionária que serve igrejas e líderes e atua especificamente na parte do cuidado missionário. Voltando um pouquinho, Josi, eu queria que você falasse como é que foi esse processo para você poder entender em Deus que Ele estava te chamando para a missão. É, Era já a sua realidade de igreja local? Conta um pouquinho pra gente essa experiência. Então, não era a minha realidade de igreja local, inclusive eu sou de uma igreja local de 56 anos, e eu fui a primeira jovem a ir para uma escola de missões, a primeira jovem e mulher também a ter esse reconhecimento ministerial, né, da vocação do ministério em missões. E nem na minha realidade, porque nos meus planos eu seria uma administradora, que era o fluxo da minha vocação, do meu trabalho, né? Seria administradora, eu estava ali dentro de uma empresa, servindo no cotidiano. Você chegou a se formar então? Se formei, eu sou formada em administração e pós em projetos. Então, assim, eu lembro que foi no auge de tudo.
eu tinha terminado a minha pós-graduação e a minha pós-graduação, e eu lembro até que foi uma fala do meu primo. Ele estava na época fazendo o pré-vestibular, ele tinha um professor com as mesmas formações minha, e ele falou assim: prima, você tem certeza que você está deixando tudo que você pode ganhar financeiramente para poder trilhar essa jornada em missões? E assim, ali já foi a minha primeira convicção, assim, eu tenho certeza por aquele que me chamou. Então, a convicção da chamada veio no caminhar. E eu falo, até estava conversando há pouco tempo ali, alguns minutos atrás, eu falo que quando a gente olha a nossa história, a gente vê sinais daquilo que Deus já vai traçar para a gente no futuro, né? Então, o cuidado missionário, o cuidado, na realidade, em si, já está na nossa história como família, né? A minha família vem desse berço, assim, de cuidar. A minha avó veio desse berço também de cuidar, e a nossa família tem muito esse viés do cuidado, né? E casou, coincidiu tudo que Deus, na realidade, desenhou isso. Eu não imaginava que seria o cuidado missionário, né? Mas foi aquilo que Deus, na realidade, foi conduzindo com o tempo. Então, eu iniciei, igual eu falei, eu iniciei missões sendo atraída por uma necessidade de evangelizar crianças e adolescentes. Ali eu cantava, eu pregava. Com o passar do tempo eu já não fazia isso, eu já estava ali, na realidade, naquela viagem de curto prazo, administrando, planejando, fazendo tudo por trás dos bastidores para que outras pessoas pudessem viver as mesmas experiências que eu vivi. E aí, com o passar do tempo, eu via Deus, na realidade, me tirando de algumas funções e trazendo outras pessoas, que foi o discipulado até da jornada, né? Hoje, nesse trabalho específico que nós começamos no Vale em 2010, eu já não sou necessária, né? Por quê? Porque durante esses anos a gente fez discípulos que foram assumindo funções nossas. E para você, sendo tão jovem, sendo mulher, a primeira da sua igreja, como é que foi para sua igreja entender isso? Esse processo foi difícil? Conta um pouco pra gente como é que foi todo esse processo. Tanto o seu processo como pessoa, de entender aquilo que Deus estava te direcionando, tanto da sua igreja, da sua família. Eu te entendo muito bem sobre essa questão de formação. Eu me capacitei muito, estudei muito, e para minha família foi um susto muito grande quando eu falei que eu não iria mais atuar no ramo da engenharia civil. Eu ia realmente para a missão e ia viver integral. Eu acho Conta que é um pouco. choque para todo mundo, principalmente para quem não está acostumado com essa vida missionária, né? Por mais que a minha família é uma família que tenha ministérios, mas eu lembro que quando eu falei que eu viria até para mais, no dia que eu compartilhei o convite, assim, a minha mãe passou a noite, assim, ela em claro, e eu fui pro culto à noite no domingo, eu chorei, falei assim, meu Deus, como que eu vou agora? Eu tenho a palavra do Senhor, já falei com Maia, agora como que eu vou chegar na mais? Não posso desistir desse convite. E eu lembro quando eu voltei para casa, ela me chamou para poder conversar e ela falou: olha, eu quero conversar com você. E eu, assim, com os olhos inchados, tão chorar, falei assim: o que eu vou fazer na minha vida? E ela falou assim: olha, ontem você chamou essa família para conversar e hoje eu estou te chamando você para poder conversar porque essa noite eu não dormi, eu perdi o sono e eu tenho certeza daquilo que Deus tem para a sua vida. Eu, como mãe, não desejo e não está nos meus planos nenhum dos meus filhos saírem de casa solteiros, ainda mais uma mulher, né? Mas eu, como alguém que serve ao Senhor, eu entendo e reconheço a vocação sobre a sua vida e te abençoo para você poder ir. Mas mesmo com essa bênção de eu poder vir para mais e morar aqui, todas as vezes que eu ia em casa, minha mãe me acompanhava no aeroporto e sempre me perguntava: quando é que você vai voltar? Então, assim, teve aquele corte do cordão umbilical e que foi um processo até para minha família, né? E eu lembro que em 2018, quando eu voltei do tempo de férias aqui para Mais, e Deus tinha me dado uma palavra agora de fechar o ciclo aqui na Mais, voltar para casa, eu somatizei, eu fui parar no hospital, tudo, minha família não sabia de nada, mas teve um dia que eu liguei para minha mãe e ela falou assim: o que está acontecendo? E ela não sabia de nada. E eu falei com ela o que tinha acontecido. Ela falou assim: então, porque essa semana Deus tem trago no meu coração orar por você, porque você tem uma decisão a tomar. Então, assim, ela não sabia de nada, né? Então, eu entendo também que para mim é um princípio. Minha família, a bênção da minha família é um princípio, a bênção da minha igreja é um princípio. Então, eu construí isso, e eu acho que a vida missionária também, tudo aquilo que eu vivi, hoje, assim, tem muita paz no coração deles quando Deus me dá uma nova direção. E sempre assim, ele sempre... por ser um princípio, a bênção da minha família, todas as direções que Deus me dá, ele sempre confirma através da vida deles também.
E aí até quanto à minha igreja, né? Quando eu volto da margem em 2018, a minha igreja vive um momento muito desafiador, assim, como igreja local. Eu também vivo uma fase muito desafiadora por voltar do campo com contexto local, e aí, infelizmente, essa aí ainda é a realidade de muitos missionários, de perder o sustento porque está em contexto local. E uma coisa que para mim Deus trabalhou muito no meu coração foi sobre o meu chamado. O meu chamado, a minha jornada ministerial não é aprovada ou não é garantida por uma localidade geográfica. Quem me chamou não me chamou por uma geografia, mas me chamou por um propósito. Então, independente se eu estou no Paraná, se eu estou no Espírito Santo, se eu estou em Portugal, na Bélgica ou em qualquer outro local, isso não vai, na realidade, tornar a minha chamada mais valiosa ou não. Então, esse tema de 2018, para mim, foi ainda mais Deus, assim, trazer essa convicção. Não, por sustento ou não sustento, ele deu a estratégia que o recurso veio. Não veio pela igreja local, mas ele me deu a estratégia que me fez, na realidade, ter o sustento para poder me manter. E aí, quanto à igreja local, na realidade, foi uma oportunidade da igreja local até... Apesar de eu já ser dessa igreja, mas foi uma oportunidade da igreja local abrir portas para que eu pudesse somar ao departamento de missões. Então, quando eu volto, entre tudo que está acontecendo na minha igreja, depois de 2 anos, a igreja começa a se reerguer e a liderança de missões que agora assume me convida para poder ajudá-los a servir ali, né? E eu lembro que até a minha fala para eles foi: eu só vou ajudar vocês no departamento de missões se vocês não fizerem com outros aquilo que vocês fizeram comigo. Então é aquilo, eu vou ser resposta, mas vou ser resposta a não ser dor na vida de outros, né? Então eles abriram essa porta, eles reconheceram que eles precisavam desse conhecimento, dessa vivência, e que tornou muito diferente, assim. A minha igreja começou a voltar com as coisas de missões, com carnê de missões. E eu falava: Jesus, não, isso não, carnê de missões não é só isso. Missões não é só um carnê, tem que ter o coração da igreja. E hoje, assim, eu posso falar que para a glória de Deus, assim, a minha igreja, a oferta vai muito além do carnê, vai no caixa da igreja, assim, aquilo que a gente começou com carnê, até antes de vir para cá, eu tive uma conversa com meu pastor e falei assim: Josi, a gente pode falar que esse ano a nossa igreja, só esse ano, ofertou mais de 100 mil em missões. Então, assim, às vezes a gente não compreende a direção do Senhor, e eu não compreendi porque eu teria que voltar para o Espírito Santo e passar aquele tempo, mas hoje eu tenho assim, um coração muito em paz, que Deus encerrou um ciclo lá, eu fiz tudo aquilo que eu precisava fazer, e é uma igreja que outrora não tinha nada desse trabalho, hoje tem uma consciência missionária, hoje apoia outros trabalhos em campo, hoje é uma igreja que visita missionários em campo, e é muito mais do que um culto de missões, é muito mais do que uma oferta, né? Porque eu acho que missões é isso, missões é você conectar o campo com a igreja, e aí você tem uma igreja missionária, né? Então foi um resumo sobre isso. Muito bom. Josi, para quem não sabe, gente, aqui a Josi é conhecida como a Josi do Cuidado Integrado Missionário. E eu queria que você começasse a falar sobre esse assunto, Josi, porque para muitas pessoas isso é uma novidade muito grande. Falar sobre cuidado integral do missionário. O que é isso? Para que serve? Queria que você desenvolvesse um pouco essa linha de raciocínio com a gente. Sim, então, na realidade, até pontuando aqui dados, né, o cuidado missionário no Brasil, via organizações missionárias, tem 16 anos, né? Começou em 2009, sendo trabalhado pela MTB. É um trabalho ainda devagar, que requer muita atenção e muita cautela também, porque não é uma moda, né? Igual a gente fala assim, cuidado missionário não é mimar missionário, mas é de alguma forma trazer essa responsabilidade para ele. O cuidado missionário não é só a igreja cuidando do missionário, né? Quando a gente fala sobre cuidado, a gente tem participando desse cuidado, a gente tem a igreja local que participa do cuidado missionário, a gente tem a organização missionária e a gente tem o missionário. E aí a gente fala até muito sobre a questão do missionário, porque ele precisa ter a autorresponsabilidade do seu cuidado, né? Às vezes a igreja dá todo um suporte da questão do cuidado dele, mas ele não tem aquela autorresponsabilidade de ser um agente também do seu cuidado, né? A igreja, a organização missionária, então são todos esses 3 participam do cuidado missionário. E aí até falando sobre algo que é bem bacana também de pensar, aonde é que começa o cuidado missionário? O cuidado missionário começa quando o missionário está no campo? Não, o cuidado missionário começa quando algum vocacionado abre o interesse na realidade sobre a vida missionária e vai até o seu líder.
E muitas das vezes o líder não sabe fazer esse caminhar com vocacionado, né? Igual vocês mesmos que estão aqui na escola, né? A igreja tem um papel muito importante na parte do cuidado de vocês estando numa escola de missões, né? De estar ali fazendo uma ligação, de estar orando por vocês, caminhando perto de vocês, né? Mobilizando, às vezes, um recurso que vocês precisam. Às vezes nem é só um recurso para um prático de viagem, mas um recurso, às vezes, para pagar a escola, uma necessidade específica, né? Uma oferta específica para um dia de lazer de vocês, né? Que às vezes a rotina de uma escola de missões é bem puxada e eu acho que é intencional também esse outro olhar. Então, o participar do cuidado missionário, focando aqui, não é só quando o missionário chega no campo. A fase do campo é a segunda fase do cuidado, né? Que a gente acompanha quem está no campo, toda a demanda que acontece, mas também tem uma outra fase que é a fase do retorno, né? Tem muitos missionários que hoje retornam do campo por diversos motivos, né? Retornam às vezes por final de carreira, entre aspas, que missionário nunca deixa de ser missionário, mas retorna às vezes por um tempo de final de carreira, retorna às vezes por uma demanda familiar, por uma questão de luto. Então, o cuidado missionário sempre vai englobar início da jornada missionária, meio da jornada missionária e também a fase de transição, que é o retorno por algum motivo, né? E as atuações, como que a gente pode atuar como cuidado missionário? Cuidado missionário não é só cuidado emocional. Às vezes, quando a gente fala sobre cuidado missionário, a gente pensa, é um atendimento com um profissional da área da saúde. Não só isso, né? O missionário, na realidade, precisa muitas das vezes de uma orientação quanto às suas finanças. O missionário, muitas das vezes, precisa ali de uma orientação sobre alguma deficiência de saúde, de vitamina. Às vezes, você está num local que você tem incidência mesmo, né? De baixa vitamina. Às vezes, você está ali com uma rotina muito pesada. É a questão do descanso, né? O nosso trabalho louva ao Senhor, mas o nosso descanso também louva ao Senhor, né? A gente não louva a Deus, na realidade, somente com o nosso trabalho, mas cuidado com o nosso corpo, com a nossa alimentação. Isso é muito importante, né? Um tempo de férias, um tempo de descanso. Às vezes, o missionário sai do campo e vem para o contexto local e fala que é férias, mas ele roda milhões de igrejas, né? E aí aquilo que era um tempo de férias não é um tempo de férias, é um tempo de muito mais trabalho. E a gente vê que na família missionária isso tem um impacto muito pesado, né? Quantos filhos de missionários hoje são marcados por essa falta de equilíbrio, né? E não só equilíbrio, mas às vezes de conhecimento de como tratar melhor essa questão do cuidado e da família missionária. Então, assim, o cuidado missionário vai desde o missionário até o seu filho, né? Eu costumo falar que tem 2 anos aí que nessa caminhada de cuidado, Deus tem me dado um olhar muito atencioso para os filhos, né? Porque é uma outra perspectiva também, que às vezes a gente olha o missionário, mas a gente não olha o filho do missionário. Mas o filho do missionário faz parte da missão também com ele, né? E eles também precisam ser vistos, ouvidos, acolhidos. Tem muita história, tem muita coisa boa, né? Que eles agregam muito. Tem muita dor que não é acolhida. Para você também que vai escutar sobre isso, tem um olhar bem atencioso sobre os filhos de missionários, quando você faz uma visita. E até mesmo gente que faz trabalho de curto prazo, né, que vai às vezes servir em algum local. Eu vivi esse ano uma experiência bem pontual em Portugal sobre isso, foi servir apoiando uma viagem de curto prazo e Deus me tocar o meu coração específico no cuidado do filho do missionário que estava ali. Então, às vezes a gente vai para uma viagem missionária, a gente esquece que aquela família que está nos recebendo, às vezes já vem de uma rotina tão puxada e a gente não demonstra uma atenção, um cuidado, sabe? E eu acho que servir em missões e também essas viagens de curto prazo também precisa ter esse outro viés, né? Você vai ali para servir a comunidade, ações evangelísticas e tudo, mas tem um olhar também atencioso sobre aqueles que estão ali trabalhando, né? Então, assim, você cuida das coisas do Senhor, você serve ali no trabalho local, mas quando você olha também a necessidade daquele que está servindo e trabalhando, isso também é muito gratificante. E, Josi, na prática, uma pessoa que quer se relacionar com esse assunto, quer aprender mais também sobre esse tema que é tão importante, o que ela precisa fazer na prática? Então, hoje, na realidade, você pode buscar informações, conteúdos, na realidade, artigo, no site da MTB, no link do Departamento de Cuidado Missionário, Sim Brasil. Você também tem a nossa página no Instagram, você consegue todos os artigos.
Vai ter curso lançado para o próximo ano, então tem curso para a igreja local. Hoje o Departamento de Cuidado Missionário está trabalhando em algumas mesas de trabalho, e uma dessas mesas de trabalho é equipar a igreja local para trabalhar de forma efetiva sobre o cuidado missionário. Então, para o ano de 2026 tem muita coisa boa para poder acontecer, muita coisa a ser compartilhada, né? Tanto para a igreja local, tanto para a organização missionária, tanto para o próprio missionário também. Então, na plataforma da MTB, você tem acesso ao link do cuidado missionário. Lá você tem artigos de várias temáticas do cuidado. No Instagram da MTB também tem a nossa plataforma de livros. Então, a gente tem um livro de perspectiva bíblica do cuidado missionário, que foi um livro lançado esse ano, está fresquinho, né? Foi lançado no Congresso Brasileiro de Missões. Inclusive, para quem já é conhecido das missões, esse livro foi escrito aí pelo Ronaldo Lindório, então, assim, uma pessoa de muito peso, né? Que a gente respeita muito, o Flávio Ramos e o Cássio. Esse livro vai trabalhar especificamente a perspectiva bíblica do cuidado missionário, e também tem um livro que fala sobre perspectiva do cuidado missionário. Não é a perspectiva bíblica, mas a geral, né? O cuidado missionário em si, geral. Que você também tem acesso pelo Instagram, no site da MTB, que vai direto para a plataforma onde você consegue adquirir esses materiais. Então, o primeiro acesso. E às vezes, se você também quer ter acesso a outros materiais do cuidado missionário, se você entra no site da MTB e direciona a plataforma do Sim Brasil, tem o nosso e-mail lá. Você pode mandar um e-mail, simbrasil@mtb.br, e lá você manda e-mail para a gente solicitando toda a nossa grade de catálogo de livros na área de cuidado missionário. A gente te responde, te passa valores, como você pode adquirir, e te envia todos esses materiais. Muito bom, Josi. E para terminar, eu queria que você desse um conselho prático. Se um jovem viesse te perguntar como que ele poderia ser mais intencional, como ele poderia se preparar mais para realmente cumprir a grande comissão, qual conselho prático você daria para esse jovem? Eu acho que o que fez sentido na minha vida, Gabriel, foi se disponibilizar. Eu acho que às vezes eu, Josi, de forma particular, foi o que Deus mais me marcou para essa jornada, né? A partir do momento que eu parei de apresentar desculpas, eu não posso porque eu vivi tal coisa, eu não posso porque eu sou tímido demais, eu não posso porque eu não tenho talvez um testemunho de ex alguma coisa, né? Porque eu fui nascida no berço evangélico, então eu também vivi essas fases de tipo, eu não sou nada, não sou ex nada, né? Então não é ser ex nada, para cada um Deus tem uma história. Então, para mim, de forma específica, eu passei na realidade a me disponibilizar, a saber aquilo que para mim fazia sentido, que era um dom natural, e eu vi que naquele caminhar, né, tem até uma frase de C.S. Lewis, né, o nosso ir faz o caminho, que eu acho que é isso, é uma construção. Deus tem tudo pronto, mas nós precisamos caminhar, e no caminhar ele vai mostrando os passos, né? Então, se disponibilizar, ir para uma viagem de curto prazo. Às vezes Deus não vai te chamar para você ser um missionário de tempo integral, mas você vai ser um missionário em contexto local, um cristão com a consciência missionária em contexto local, que faz toda a diferença. E aqui, só um outro ponto sobre o cuidado missionário, né? Quando a gente fala assim sobre esse todo, você que às vezes está na sua igreja local, você às vezes tem uma casa que pode receber missionário, isso é se envolver no cuidado missionário. Às vezes você é um profissional da área de beleza, tem um missionário que está chegando na sua cidade, você pode demonstrar o cuidado para esse missionário através dos seus dons, suas habilidades. Se você é um profissional na área jurídica, na área de contabilidade, seja em qual profissão que for, cuidado missionário envolve todo. Então, o todo ser humano tem muitas arestas para poder ser preenchidas pelo cuidado, e você pode ser essa resposta também do Senhor na vida de tantos missionários. Que bom, Josi. Foi muito bom o nosso bate-papo. Quero agradecer você aí Eu que agradeço. pela entrevista. Que Deus possa também te abençoar. Você quer deixar alguma consideração final? A minha consideração final é que algo que Deus me marcou muito esse ano quando eu fui para a viagem transcultural foi sobre olhar os pés dos trabalhadores e ver a beleza deles, né? Então, para eu poder olhar os pés dos trabalhadores, eu preciso caminhar junto deles. Então, meu convite a você como igreja, tendo na realidade um missionário apoiado ou não, é para que você se aproxime tão perto desse trabalhador, dessa seara, que consiga olhar os pés. Porque muitas das vezes os pés estão calçados e a gente não vê os calos que existem ali, né? Mas eles são belos.
porque eles estão anunciando as boas obras, né, do Senhor. E esse trabalhador também ele é cuidado por Deus, né, que foi outro ponto também que Deus me marcou, que o Deus que chama trabalhadores para a sua seara é o Deus também que cuida dos seus trabalhadores, e ele cuida, ele restaura, ele é interessado demais no cuidar dos seus trabalhadores, de ver eles de forma saudável servindo no campo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Esse foi o podcast de hoje e que Deus possa falar melhor em cada coração. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.